E os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino votaram com o relator do 8 de janeiro no Supremo, Alexandre de Moraes, para condenar mais 6 réus envolvidos nas manifestações em Brasília. Por enquanto, apenas André Mendonça divergiu de Moraes. Entre os processos estão o de Otoniel da Cruz, de 45 anos, que vende picolés na praia, no litoral da Bahia, e que foi a Brasília com a intenção de vender os produtos no acampamento. E também o de Carlos Eifler, de 54 anos, vendedor de pipoca. Se a maioria seguir o ministro Alexandre de Moraes, as penas devem ser fixadas em 1 ano de reclusão pelo crime de associação criminosa, que pode ser substituída por restrição de direitos, e 20 dias multa de meio salário mínimo por incitação ao crime e também por estimularem as Forças Armadas a tomarem o poder. Além disso, caso sejam condenados, terão de participar do curso sobre democracia oferecido pela Procuradoria-Geral da República, também cumprir as 25 horas de trabalho comunitário e ficarão sem redes sociais e também sem passaportes. Pioto, mais um caso aqui, mais 6 réus, entre eles tem aqui o do Otoniel, que vende picolé, e o vendedor de pipocas, o Carlos Eifler, de 54 anos, condenados. O único que divergiu, voto contrário aí, foi o ministro André Mendonça. Vamos voltar ao início do que a gente diz com muita frequência aqui. Se este caso estivesse na mão de um juiz de primeira instância, com um promotor de primeira instância, com um advogado podendo defender essas pessoas, aliás, sendo sincero aqui, se tivesse havido audiência de custódia na primeira instância, como deveria acontecer, porque essa é uma determinação do Supremo, a gente estaria discutindo realmente que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino votaram com o relator do 8 de janeiro, o ministro Moraes, para condenar esses réus. Este é o ponto. Primeiro que já é uma excrescência, a gente está falando jurídica, a gente está falando que essas pessoas estão sendo julgadas dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que nós já falamos sobre isso várias vezes, mas não dá para deixar de dizer uma coisa que é um erro, sendo que ela continua sendo cometida. O erro não parou, o absurdo não parou, então a gente tem que continuar falando do absurdo. Porque se a gente parar para pensar assim, está começando a surtir algum efeito. Há algumas mudanças de entendimento do Supremo, ou pelo menos algumas concessões que ele tem feito agora, eu não chamaria de recuos ainda, mas enfim, o caso, por exemplo, dessa menina, da Débora, tudo isso que aconteceu nos últimos dias não aconteceria no ano passado. Não teria acontecido no ano passado, porque de lá para cá esse movimento aumentou. Muito mais gente, alguns inclusive silentes do ponto de vista público, mas começam a conversar nos seus bastidores, e isso chega nos ouvidos do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente precisa que cada vez mais gente se manifeste. Porque o Brasil não é do Supremo Tribunal Federal, o Brasil é dos brasileiros. Esse movimento da oposição que a gente está vendo agora, e vou ressaltar que o republicanismo desse movimento por parte da oposição, que abriu uma janela para que fosse votado esse projeto em relação, que tinha sido aprovado no Senado, em relação a essas questões econômicas da reciprocidade, é um outro assunto. Eu não imagino que o PT faria isso, ou muito menos o Supremo faria uma concessão numa situação como essa. Não, a oposição fez, mas vai manter a obstrução em outras questões. Por quê? Porque neste momento a oposição está defendendo apenas o Congresso Nacional. E defender o Congresso Nacional é defender justamente a institucionalização do Estado, ou a reinstitucionalização do Estado brasileiro. É defender que o Congresso não fique de joelhos para o Supremo Tribunal Federal, não ceda a ameaças, porque se há crime nessas coisas todas, por que não foi investigado antes? Então, quer dizer, ministro Supremo ou a Polícia Federal estão cometendo prevaricação? Porque só agora que o Hugo Mota está, digamos, em vias de anunciar o andamento do projeto de anistia na Câmara, pode ser fato, pode ser que ele tenha realmente participado de desvio, mas tudo bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra, ele tem direito à defesa também, pode ser que lá na frente se comprove que não. Agora, usar isso para que ele não vá adiante no papel que ele tem de defender o Congresso e a autonomia do Congresso, porque está lá no artigo 2º da Constituição, a independência dos poderes. E essa oposição, nesse momento, e eu tenho dito aqui, abemos oposição, finalmente isso é muito bom,
está demonstrando claramente que o Congresso precisa ser protegido, porque o Congresso é exatamente o representante do povo, sobretudo a Câmara. Então, de novo, se isso estivesse no que era razoável, no que era justo, no que era legal, de levar essas pessoas para a primeira instância, a gente não teria Déboras ou qualquer outra dessas pessoas aí sendo expostas a julgamentos no foro inadequado, com penas abusivas e, obviamente, sem qualquer um dos direitos que são garantias constitucionais na condição de um acusado, que traficante tem. Mas o sujeito do dia 8, não, esse precisa ser tratado como exceção. E, de novo, se tem exceção, não é democracia.